2.35 Guild Wars Capítulo 103 Selo de Camelot Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Galad era filho de Lancelot e Elaine. Lancelot era o epítome da beleza masculina na antiga era galesa, enquanto Elaine não era o auge da beleza feminina, mas ela estava definitivamente lá em cima. O que aconteceu quando duas pessoas bonitas deram à luz uma criança? Bem, deixando de lado os vários outros fatores que influenciam a genética, era provável que o filho deles também fosse extremamente bonito, e isso ficou evidente em Galad. Ele tinha um cabelo preto escuro do pai e os olhos castanhos da mãe. Seu rosto era bem marcado para um garoto que deveria ter bochechas rechonchudas. Ele era mais alto do que a maioria das crianças de sua idade, medindo 1,70 metros. Surpreendentemente, não havia flacidez em seu corpo e ele parecia tão tonificado quanto um adulto. Ainda assim, era possível identificar sua idade e personalidade pelo quão rouco e imaturo ele era. Ei, olha como eu sou forte. Sou o melhor cavaleiro da Távola Redonda. Os olhos do rapaz se curvaram em luas crescentes enquanto ele saboreava sua destreza na batalha. Ele não era arrogante em si, mas principalmente narcisista. Ele era igual ao antigo Draco, mas muito pior. Como os outros cavaleiros poderiam permitir que essa bobagem falasse? Se Bedivere, um cavaleiro alto e esguio com feições medianas, zombou e desviou o olhar. Imagino que você não seria tão eficaz se não estivesse montado. Sua altura mal chega para alcançar as mandíbulas desses monstros, que é exatamente onde eles adorariam colocá-lo. A risada barulhenta de Galad foi interrompida quando ele engasgou. Seu rosto ficou horrorizado quando Bedivere, como sempre, o atingiu em seu ponto fraco. HMPH. Pode ser que sim, mas não vou ficar baixo ou jovem para sempre. Se nesta idade estou no mesmo nível de você, então me pergunto o que acontecerá quando eu crescer. Galad cutucou a maior insegurança de Bedivere, que era o fato de ele ser o mais velho dos cavaleiros de Camelot, mas não um dos mais fortes. Chega. Vamos terminar nossa tarefa para que possamos retornar a Camelot. Mordred está causando problemas novamente. O rei Arthur acenou com a mão e silenciou os dois antes que pudessem entrar em uma discussão verdadeira. Ele ergueu sua lança para o céu, um gesto que todos os seus cavaleiros imitaram com facilidade e prática, mostrando sua disciplina apesar de suas personalidades diferentes. Lanças prontas. Os dragões de alto escalão rugiram enquanto subiam para o céu, preparando-se para fazer outro mergulho hábil. Lanças na frente. Estas lanças mitológicas foram colocadas em posição ofensiva enquanto os olhos dos cavaleiros brilhavam com seriedade e bravura. Os monstros do rank 4 sentiram ameaça de morte sobre eles. Eles não podiam sair desse local, pois tinham que defender o lago a todo custo, morrendo ou não. Esta não foi realmente vontade deles, mas o efeito dos parasitas neles. Qualquer que fosse a independência que eles tivessem, já havia desaparecido há muito tempo. Justa. Os cavaleiros caíram dos céus como meteoros de luz resplandecente. Apesar do sol estar alto no céu, os rastros que esses 12 homens deixaram para trás eram bem visíveis, quase espalhando a luz do próprio sol, deixando a área em uma escuridão temporária. Como a explosão de uma bomba atômica, uma enorme nuvem de sujeira em forma de cogumelo irrompeu onde as duas partes colidiram, sinalizando quão infernal o nível de combate poderia ser para o meio ambiente nos escalões mais elevados. Foi a onda de choque desta colisão que quebrou a palha nas costas do camelo. Muitos membros do exército de monstros de madeira foram vaporizados pelo calor e pela força, acabando com suas vidas antes que pudessem ser curados. Foi ainda pior para os monstros parasitas de rank 1, já que seus números já decrescentes foram reduzidos a nada. Draco franziu a testa e piscou, aproximando-se do local da colisão. Como ele havia se teletransportado para uma área que já havia sido atingida pela onda de choque de uma área que ainda não havia sido atingida pela onda de choque, ele saiu ileso. Como seu exército de monstros de madeira foi quase todo destruído, deixando as dríades e alguns chamblers vivos, ele decidiu cancelar a convocação deles. Sua duração estava quase acabando e sua utilidade havia diminuído bastante. Draco tinha os cavaleiros da Távola Redonda, que eram muito mais fortes e muito mais eficientes, então não havia a necessidade de levar retardatários junto. Quando a poeira baixou após mais de 3 minutos,
Foi revelado que os monstros de Rank 4 que defendiam o lago haviam se transformado em cinzas. O próprio lago foi totalmente destruído, deixando um buraco na terra que levava mais fundo aos recessos. Os cavaleiros estavam desmontados e conversando entre si, sem nenhum esforço ou dano sobre eles. Na verdade, esses 12 homens mereciam sua reputação lendária em todas as mitologias e mídias em que apareceram. Como a duração da invocação foi de menos de 2 minutos, Draco caminhou até eles para ver quais benefícios ele poderia obter dessas entidades raras. Olá, meu nome é Draco. Sou seu invocador e espadachim de profissão. Draco se apresentou com um sorriso cordial e curvou-se levemente para o rei Arthur. Afinal, o sujeito era um verdadeiro rei, não como aqueles fracassados que administravam reinos neste mundo. Olá, espadachim Draco. Que bom sujeito você é e verdadeiramente habilidoso. Vimos sua batalha dos seus e ficamos impressionados com ela. Se você não estivesse preso a este mundo, nós o convidaríamos para Camelot como um cavaleiro. O rei Arthur riu enquanto dava tapinhos no ombro de Draco. Você é realmente habilidoso. Estou impressionado. Lancelot também fez esse comentário enquanto olhava para Draco, notando que a beleza do sujeito era ligeiramente superior à sua, algo que Lancelot raramente encontrava. Você seria um grande cavaleiro e um ótimo irmão de armas. Gawain falou com vigor e convicção, fazendo o ouvinte sentir que suas palavras eram verdadeiras e honestas, independentemente das circunstâncias. Mais ou menos. Quando eu chegar à sua idade, vou superar você, assim como esses outros velhos peidos. Galad comentou preguiçosamente, avaliando Draco como se ele fosse um obstáculo que precisava superar. Draco sorriu com os comentários deles, embora tenha jurado preparar uma armadilha para Galad, fazendo-o conhecer Maria e seus amigos Puma enquanto estava enfraquecido. Isso ensinaria uma lição a esse garoto. Gostaria de falar com Sua Majestade em particular, se vocês, bons camaradas, não tiverem escrúpulos. Os outros cavaleiros trocaram um olhar e encolheram os ombros. Não é um problema. Eles deixaram a vizinhança enquanto montavam em seus dragões e voavam para uma fenda espacial que levava ao mundo da antiga Grã-Bretanha, precisamente Camelot. Draco virou-se para Arthur e suspirou. Ele decidiu fazer algo fora do personagem pela primeira vez. Vossa Majestade, eu investigaria a relação entre o seu cavaleiro Lancelot e sua esposa, Guinevere. Você pode encontrar algumas pistas que não lhe agradariam. Draco falou com franqueza enquanto olhava diretamente nos olhos azuis de Arthur, que estava olhando confuso. Minha esposa e Lancelot. HM. Duvido que algo estranho possa estar acontecendo entre eles, mas vou investigar e ver. O rei Arthur acenou com a cabeça levemente e pulou em seu dragão antes de dar algumas palavras de despedida a Draco. Se suas suspeitas forem verdadeiras, não esquecerei sua contribuição. O arrojado rei voou para o céu, sua forma desaparecendo quando ele entrou na fenda espacial de Camelot. No momento em que a fenda espacial se fechou, o colar de Guinevere tremeu tão fortemente que Draco teve que tirá-lo e segurá-lo com força. Vibrava tão forte e tão rápido que machucava aos olhos de ver, mas Draco era imune a esses problemas oculares. O colar começou a rachar lentamente, à medida que sua vibração aumentava de ritmo. Draco assistiu isso com uma expressão indiferente, já esperando por isso há muito tempo. Foi o caso em que ele interrompeu diretamente o contínuo temporal da tradição por trás do colar, então isso afetaria naturalmente o valor e existência do item em questão. Draco poderia ter mantido a boca de cachorro fechada e acenado para o rei Arthur se afastar, permitindo que ele fosse convocado mais tarde, quando o colar logo alcançasse o rank lendário. No entanto, Draco sentia afinidade com Arthur, e não por respeito mútuo, mas porque ambos foram abalados pela mesma tragédia. O rei Arthur era conhecido como o maior cavaleiro e o maior rei do mundo, sendo sua lenda mais difundida até hoje. Ele foi um dos personagens mitológicos que apareceu repetidamente em vários meios de comunicação e, na maioria das vezes, os meios de comunicação que o envolviam sempre foram populares. No entanto, isso foi para a geração mais jovem. Especialmente para a geração mais velha e para os adultos, o rei Arthur foi especialmente lembrado como o maior corno da história. Draco teve até sorte, pois sua versão dessa tragédia foi apenas um mal-entendido. A traição do rei Arthur era um fato real e imutável. Draco também teve sorte de sua própria tragédia ter conquistado principalmente apoio e simpatia,
Ódio incessante lançado contra Eva em todo o mundo na linha do tempo anterior. O rei Arthur conquistou alguma simpatia, mas a maioria apenas riu disso. Pior de tudo, a tragédia de Draco era bem conhecida, mas seria esquecida com o tempo. O rei Arthur viveu há mais de 1000 anos em tempo real e ainda era lembrado como o maior corno do mundo. Pensando nesse sentido, Draco teria que ser menos que um rato para ver o sujeito voar embora sabendo disso. E se fosse ele quem estava no lugar do rei Arthur? Como seria enfrentar essa tragédia? Como tal, quando o colar de Guinevere se quebrou em suas mãos, Draco apertou sua mão e jogou os cacos fora. Foi triste perder um item épico, mas ele receberia 2 baús de tesouro lendários após completar esta missão única. Desistir de uma Ferrari Enzo por 2 Bugatti Veyron foi um tanto doloroso, mas a dor foi mitigada pelo eventual ganho. Assim como Draco planejava mergulhar no abismo, ele percebeu que a energia mundana ao seu redor se tornou caótica. A atmosfera tremeu e estremeceu, fazendo Draco lutar para permanecer em pé. Até mesmo Kyong-ki, na parte de trás, começou a entrar em pânico ao sentir o mundo chegar ao fim. Foda-se, este rei leão ainda não comeu carne de porco o suficiente. Como posso morrer assim? Ele gritou ao cair no chão e se preparou para o fim, mas isso nunca aconteceu. Quando Kyong-ki abriu os olhos, percebeu que estava vivo e bem. Mais importante ainda, havia um estranho medalhão nas palmas de Draco que o atraiu tão fortemente que ele quase perdeu a cabeça. Draco inspecionou o novo item que apareceu em suas mãos agora há pouco. Selo de Camelot, medalhão classificação, lendário passivo 1, espada da vitória prometida. O dano causado por espadas de uma mão é aumentado por um fator de 10. Passivo 2. Ilha de Avalon, você não sofre penalidades de morte e não deixa cair nenhum item, independentemente das circunstâncias. Ativo 1. Poder de Camelot, convoque todo o exército de Camelot pouco antes da catastrófica Batalha de Canlan. Duração 1 hora. Tempo de espera, 7 dias. Descrição: enquanto o rei Arthur sangrava na ilha de Avalon, seu último desejo era agradecer ao nobre espadachim que o esclareceu sobre a traição de seu amigo e esposa. Ele dividiu um pedaço de sua alma no selo de Camelot, permitindo que aquele espadachim possuísse sua maior força, seu exército e o direito de compartilhar sua bênção de vida eterna em Avalon. Nota: este item está vinculado à alma. Ninguém além do jogador Draco pode usá-lo. Draco olhou para o medalhão em sua mão com uma expressão inescrutável. Ele viu que tinha o formato de uma típica medalha circular, adornada com os motivos do leão da Grã-Bretanha. O medalhão era grosso e feito exclusivamente de ouro Fai, um metal que estava pelo menos acima do rank lendário, Draco suspeitava. Ele colocou o medalhão em seu peito, permitindo que ele se fundisse com sua armadura e linhagem. Como Arthur não tinha relação com dragões, diabos ou demônios, nenhum benefício extra foi adquirido. Kyong-ki correu para o lado de Draco e olhou para a escultura do leão que havia substituído a cabeça do dragão em sua armadura. Deixando de lado seu inexplicável parentesco e reverência pelo leão da Grã-Bretanha, ele realmente sentia que Draco parecia um rei. Era o ar e a estética dele que eram muito mais nobres agora, o suficiente para que Kyong-ki sentisse respeito. É claro que, se entre 2 melhores amigos, um deles se tornasse real de repente, haveria um período de leve constrangimento antes que tudo voltasse ao normal. Caso em questão. Uau! O irmão Draco está parecendo um bife. Meu senhor, esse papagato está impressionado. Droga, irmão Draco, você tem que cuidar de mim de agora em diante. Porra, não me olhe assim. Você se lembra de como eu teve que amamentar você naquelas noites chuvosas na selva? Kyong-ki bateu levemente na armadura de Draco, seu rosto curvado em uma expressão de solicitação descarada. Draco olhou para Kyong-ki com desdém, imaginando como esse leão poderia ter uma dignidade tão baixa que chegava ao negativo. Tentando agarrar sua coxa assim com palavras tão falsas, mas justas. Se não fosse Kyong-ki, então quem poderia fazer isso e ainda viver com orgulho? Vamos descer, irmão Kyong. Ainda concluímos nossa tarefa pela metade. Draco falou sério enquanto olhava para o abismo que levava à origem da invasão parasitária do Vale dos Quatro Pontos. Ele deu um leve passo à frente e caiu no poço com os braços cruzados. A expressão brincalhona de Kyong-ki de repente mudou para a seriedade quando ele ouviu o lembrete de Draco. Ele saltou atrás de Draco, sua forma se confundindo enquanto ele caía em velocidades extremamente rápidas.
Os dois cruzaram quase 3 milhas de espaço enquanto caíam na escuridão, o chão se iluminando ao perceberem que estava cheio de estalactites e estalagmites que brilhavam em uma cor azul pálida. Draco piscou para a terra quando ela estava à vista, pousando sobre os dois pés com muita habilidade e habilidade. Kyong-ki atingiu o chão com um baque e estava prestes a sorrir quando percebeu que o ângulo de suas patas não era bom. Como tal, ele escorregou e teve sua grande cabeça perfurando a terra devido à força de sua queda. Um indicador de dano de -1 apareceu acima de sua cabeça enquanto ele lutava para sair. Quando conseguiu, levantou-se e olhou em volta para ver se alguém estava olhando. Quando ele viu Draco olhando para ele de forma estranha, ele se assustou, mas riu alegremente. Ah, eu estava verificando embaixo da terra para ver se há algum monstro escondido lá. Minhas investigações mostram que estamos prontos para ir. Não importa quanto tempo Draco passasse com Kyong-ki, ele nunca se acostumaria com o nível quase de titânio de pele grossa que ele tinha. Draco não fez nenhum comentário, mas começou a caminhar pela passagem diante deles, Kyong-ki caminhando ao lado dele. Homem e Leão percorreram os vários túneis e caminhos silenciosamente, seus passos sendo o único som ecoando na área. Eles caminharam e caminharam por horas a fio, o caminho não tendo ramificações ou saídas além de reto, reto e mais reto. No silêncio dos túneis, isolados do mundo da superfície, os dois não sabiam dizer quanto tempo passou enquanto avançavam. Como ambos tinham uma enorme resistência física e mental, eram capazes de caminhar silenciosamente sem sentir nenhuma dificuldade. Eventualmente, porém, eles entraram em uma enorme caverna retangular extremamente bem iluminada em comparação com os túneis. Quando eles entraram, Draco e Kyong-ki congelaram enquanto suas expressões passavam por múltiplas mudanças. As pernas de Kyong-ki começaram a tremer quando ele recuou com medo, todo o seu corpo tremendo como se estivesse vibrando. Era uma visão cômica, mas qualquer pessoa que estivesse na caverna com ele não acharia graça naquele momento específico. Draco caiu de bunda enquanto sua respiração ficava pesada e sua mente se enchia de medo. Apesar de toda a sua frieza e força de vontade, o que viu à sua frente não o assustou mais do que uma criança numa casa mal assombrada. Não era um monstro enorme, não era uma armadilha escondida ou um segredo com risco de vida. Na verdade, Draco e Kyong-ki sabiam que o que viam não poderia machucá-los de forma alguma, mas ainda tremiam e estremeciam como ratos diante de um gato. Na frente deles havia um embrião de cristal que continha uma menina dentro. Ela parecia ter entre 3 e 4 anos de idade, sendo tão pequena e fofa que o coração derreteria ao vê-la. Ela não liberava nenhuma aura de opressão e parecia ter essa energia ambiente que fazia a pessoa se sentir calma e muito controlada. Era uma sensação agradável estar perto dela, muito menos vê-la. Então, por que esses dois sujeitos estavam tão assustados que pareciam querer o fugir, mas não conseguiam reunir vontade para fazê-lo? Kyong-ki era um chefe mundial de nível 7. Ele não era onipotente, mas havia muito poucas entidades que poderiam fazê-lo sofrer neste mundo. Draco era um velho monstro de uma linha do tempo decadente que adquiriu itens e habilidades que o tornaram quase invencível dentro de seu posto. Mesmo que pudesse morrer nesta situação, não perderia nada com a recente aquisição do selo de Camelot. Ele poderia literalmente ser o lutador kamikaze mais louco do mundo e morrer várias vezes sem medo. Claro, ele ainda sentiria a dor da morte, então isso não iria acontecer. No entanto, quando os olhos de Kaelo de Draco identificaram a garota enquanto o próprio rank de Kyong-ki permitiu que ele visse exatamente o que era a entidade dentro do embrião, seus corações quase pararam. Foi por isso que eles estavam com tanto medo que perderam toda a compostura. Nome: Deus da Origem. Deus da Origem sem classificação. Nível: incalculável. HP: incalculável. Incalculável. Guild Wars capítulo 104. Hilo. Conhecimento de um Deus Origem dormindo bem diante deles fez com que esses dois companheiros quase perdessem a cabeça. Não deveria ser possível que um Deus Origem existisse em seu reino de forma alguma. Todos eles estavam no céu, estabilizando o universo com origem e energia. Sem contar o fato de ela parecer jovem, quando todos os deuses da origem eram tão antigos quanto o próprio universo. É claro que alguém com seu nível de poder poderia alterar sua aparência, mas quais eram as chances de uma deusa suprema da origem escolher a forma de uma criança de 4 anos? Draco e Kyong-ki eram mais propensos a acreditar que ela nasceu naturalmente em seu mundo, assim como todos os antigos deuses da origem. O problema com isso era que, de acordo com Vedoma,
E até o próprio Kyung que sabia disso. A origem energia era escassa no universo. Os deuses da origem nem sequer foram capazes de aproveitar suas vidas, tendo que passar cada momento de vigília produzindo energia de origem para inserir no universo, a fim de mantê-lo estável, à medida que a vida continuava a florescer e os limites do universo continuavam a se esticar. Pense neste universo como um tanque de água. Quando era criança, podia consumir 100 galões de água, o que era renovável, pois estava interligado com toda a vida e matéria. Mas se o tanque fosse expandido para conter 1000 galões de água, mantendo o volume exato de antes, criaria um déficit. De onde deveriam vir esses 900 galões de água? Mesmo assim, não seria um problema, já que os 100 galões eram renováveis. Mesmo que o universo fosse maior, a quantidade de vida permaneceria a mesma, certo? Errado. A vida estava sempre crescendo no universo. Novos planetas, novas espécies, novas formas de vida microscópicas. Tudo isso extraído da fonte de energia do universo, o que drenou a quantidade disponível de energia de origem. Claro, eles devolveriam essa energia após a morte, mas isso presumindo que os 100 galões poderiam durar tanto tempo. Esta foi a questão principal. Assim, os deuses da origem, que eram os únicos capazes de gerar naturalmente energia de origem da mesma qualidade do universo, tiveram que assumir esta árdua e interminável tarefa de manter o universo estável. A ideia era que uma de duas coisas aconteceria. Ou o universo atingiria o limite de expansão e pararia, permitindo-lhes passar mais alguns milênios para completá-lo e deixar o universo se autogerir. Ou em algum momento, o universo acordaria e começaria a criar origem e energia por conta própria, como deveria. Alternativamente, poderia ser que o universo nunca parasse de se expandir ou que a energia de origem nunca emergisse naturalmente do universo, forçando os deuses da origem a trabalhar até que sua entrada não pudesse acompanhar a saída. Nesse ponto, o universo implodiria sobre si mesmo. Draco e Kyung-ki não ousaram tirar conclusões com o pouco que sabiam sobre o funcionamento interno do universo, especialmente Draco, mas sentiram que o segundo resultado foi o que havia acontecido, que foi que o universo havia acordado. Como tal, novos deuses da origem estavam nascendo no mundo. Eles não apareceram no céu porque era um reino artificial criado pelos deuses para se distanciarem do mundo natural. Como este mundo era o mundo natural, ou se quiséssemos colocar em termos de jogo, o local de spawn padrão, era compreensível que novos deuses da origem aparecessem aqui. Isso foi uma coisa alegre. Então por que diabos esses dois estavam tão instáveis? Para Kyung-ki, foi o fato de que esse deus origem estava escondido nesta área de baixo nível como o Vale dos Quatro Pontos durante todo esse tempo. Além disso, sua mera existência, ela que estava dormindo todo esse tempo sem emitir muita energia, foi capaz de transformar este vale em uma zona de guerra. Se ela acordasse, que tipo de resultados ocorreriam? Será que ela simplesmente o eliminaria da face da Terra? Para Draco, foi a meta da situação que o deixou mudo. Pelo amor de Deus, ele estava fazendo uma missão única que originalmente era de dificuldade épica. Embora pudesse ter subido para o rank lendário para nerfar seus olhos divinos, ainda era o nível lendário. A recompensa da linhagem Ultima Sunti foi mais que suficiente para se qualificar como uma conquista lendária, além dos 2 baús. Sem mencionar que as mudas de Roma, Paedadeni, Jounir e Etshain eram recompensas da Edenquest que eram simplesmente muito poderosas por si só, muito menos quando reunidas. Esta não era uma missão divina, caso existissem. Então, por que diabos havia uma criança do Deus Origem dormindo aqui, que era o lugar exato onde ele terminaria a missão? Não era nem mesmo um deus básico ou mesmo um semideus, não dos postos de combate, mas devido ao estado de ser, mas sim uma deusa origem inteira. Ele só tinha aprendido que tal coisa existia há pouco tempo, agora ele foi presenteado com uma. Espere. A expressão de Draco mudou. Será que as pistas sempre estiveram lá e eu não consegui vê-las? Draco já havia achado que era exagero demais raciocinar que a raça Ultima Sunti que havia sido exterminada poderia surgir nesta missão única assim. Claro, esta missão era uma instância isolada que não estava ligada à continuidade principal, mas não era tão míope a ponto de arruinar a tradição do mundo durante as missões únicas. Como King nasceu? Por que King nasceu? Quem permitiu que King nascesse? O que deu à luz King? Essas eram as perguntas que Draco tinha em mente desde que assimilou King.
Ele herdou algumas memórias de linhagem da raça Ultimaçunti e viu a mesma cena que Kim viu, onde um Ultimaçunti mais velho controlava um dragão da terra e o comia vivo. Mas ele não tinha ideia do que poderia ter gerado King e por quê. Draco olhou para a garotinha no embrião e engoliu em seco antes de reunir coragem. Ele caminhou lentamente em direção ao embrião, sua mente alerta e cada técnica ou habilidade de detecção sendo utilizada ao máximo. Sim, o selo de Camelot o impedia de perder qualquer coisa após a morte, mas no final das contas, ainda era um item lendário. Contra algo como Ômega, que o próprio Draco possuía, ter sua conta excluída ou incapacitada seria muito deprimente. As apostas eram altas e Draco estava apostando sua vida digital dessa vez. Nada o fez sentir ameaça de morte no sentido mais verdadeiro até agora, mas aquele a sentiu. Era um sentimento antigo e amargo, mas o fez sentir-se excitado enquanto seu coração batia forte e sua mente se agitava. Os humanos eram viciados em adrenalina por natureza, embora alguns não gostassem do medo. Porém, não importa quem, estar em uma situação como essa faria você se sentir vivo. Todas as outras questões, fosse falta de dinheiro, vida amorosa conturbada, vida social pobre, etc., pareciam irrelevantes neste momento, porque você percebeu que a vida era mais do que apenas isso. Draco finalmente ficou diante do embrião, seu corpo intocado e ileso. Ele soltou a respiração que estava prendendo e olhou para o garotinho fofo ali dentro. Como Draco tinha planos de engravidar Eva e ter seu próprio filho, ele não pôde deixar de se perguntar como seria sua filha ou filho. Olhar para essa garota o fez se sentir sentimental, mas tudo isso foi surpreendido pela tela que apareceu diante dele. Detectou um possível candidato à assimilação racial. O jogador gostaria de mudar de raça. Sem número, essa tela fritou as poucas células cerebrais que Draco tinha, deixando mudo por um minuto. Sua mente ficou em branco quando o peso da escolha apresentada diante dele pressionou suas faculdades mentais. Por que Draco rejeitou o emblema divino menor? Porque ele recusou ter sua fundação divina em seu assentamento. A razão era porque uma vez que alguém possuísse a verdadeira divindade, ficaria completamente trancado no reino. Claro, essa era a terminologia do jogo. Para um jogador, isso significava que ele nunca seria capaz de explorar as diferentes seções do Boundless com esta conta. O benefício era que eles teriam acesso ao poder ilimitado e desenfreado como uma divindade, capaz de governar tudo neste reino. A desvantagem era que eles teriam que assistir enquanto todos os outros jogadores eventualmente partiam para diferentes reinos, deixando-os sozinhos e inúteis. É claro que os jogadores poderiam acessar outros mundos. Seria incrivelmente estúpido da parte da IA desperdiçar tantos recursos facilitando outros mundos se apenas alguns poucos pudessem acessá-los. Se Draco não tivesse morrido, ele, Eve e outros talentos do rank 6 como Gently Flower, Rambut e Noblissou teriam sido capazes de alcançar o rank 7 após a Segunda Grande Guerra. Eles teriam se mudado para novos reinos e adquirido meios de trazer seus subordinados com eles. Outros jogadores também acabariam por atingir esse nível com o tempo, já que os requisitos para entrar seriam bastante reduzidos. Foi como quando novos produtos ou tecnologias de ponta foram desenvolvidos. Seu acesso seria limitado e muito caro, permitindo apenas que os ricos e bem conectados o obtivessem. Eventualmente, ele se tornaria popular depois que as primeiras edições fossem revisadas e melhoradas, deixando os modelos mais antigos para as pessoas mais comuns utilizarem. O ponto de tudo isso era que Draco teve que escolher entre ganhar o poder ilimitado da Origin Energy, fazendo alcançar o reino além do dominado, ou continuar como está e seguir seu plano, que já tinha 100% de chance de ser concluído. Assim como Draco estava prestes a tomar sua decisão, o embrião tremeu quando os olhos da deusa Origem se abriram de repente. Suas pupilas estavam divididas em duas metades, um lado contendo um brilho carmesim brilhante, enquanto a outra metade era tão escura quanto os olhos de Eva. Draco congelou no lugar enquanto isso acontecia, seu coração caindo no cu quando ele percebeu que havia dançado com o diabo, e tentou fugir como a Cinderela depois, só que o diabo não estava deixando aquele pedaço gordo de carne ir embora. A deusa Origem moveu-se no embrião, nadando através do fluido embrionário como peixes no mar. Seu pequeno corpo virou-se para Draco, que estava do lado de fora e seus olhos bizarros encontraram os dele. No momento em que isso aconteceu, os olhos de Draco começaram a latejar em sua cabeça, como se estivessem prestes a explodir.
Isso não foi algo que a deusa Origem causou, mas uma reação natural de seus olhos divinos. Mesmo com o sangue vazando de seus olhos, ele não foi capaz de mover seu corpo ou afastar seus olhos dos olhos da deusa Origem, que apenas exibiam confusão e pureza. A mente de Draco começou a girar enquanto ele analisava o que estava acontecendo. Sua habilidade passiva de inteligência de ponta entrou em ação, permitindo-lhe racionalizar tudo o que estava acontecendo aqui. Uma deusa da Origem, que era criança, foi trancada no Vale dos Quatro Pontos, em uma missão única baseada em instância que era originalmente de classificação épica, mas foi atualizada para lendária. Ela nasceu naturalmente do universo onde um possível descendente de um deus da Origem, mas Draco não tinha ideia se os deuses da Origem poderiam se reproduzir, então ele não poderia tirar uma conclusão final sobre esta questão em particular. Ela foi a fonte do surto parasitário, mas estava dormindo e não apresentava características de hospedeiro parasita. Era mais provável que houvesse algo aqui que sugasse sua energia de origem para se atualizar ao longo do tempo, eventualmente gerando a espécie parasita mais poderosa do universo, o Ultima Thule. Isso também foi um pouco exagerado, mas foi o melhor palpite de Draco. Finalmente, ela fez com que seus olhos divinos de Kaelo, que haviam ficado adormecidos e sem vida desde que sua linhagem foi desbloqueada, ganhassem vida e dessa maneira. Draco tinha uma suspeita em mente, e o que aconteceu a seguir confirmou isso para ele. Menor de Ad. De maior uma voz pura e comovente entrou diretamente em sua mente, alguma forma de conexão telepática facilitando isso. A pergunta foi feita com hesitação, preocupação e confusão, com um pouco de esperança à mistura. Estava claro que a pequena deusa não tinha certeza de seus sentimentos, mas sentia que algo que Draco possuía o ligava a ser seu pai. Isso significava que ela sabia que era descendente de alguém e tinha pai além de mãe. Draco respirou profundamente. Quem era o dono de seus olhos divinos? Quem foi Kaelo verdadeiramente? Não estou. Só tenho a herança dele. Draco respondeu com leveza e franqueza. Ele não queria mentir para a deusa Origem, criança ou não, sobre tal assunto. Se ela desenvolvesse sentimentos negativos sobre isso no futuro, seria difícil sobreviver à sua ira. No entanto, a deusa Origem apenas assentiu como se estivesse certa todo esse tempo. Menor papai. Maior Draco não sabia se ria ou chorava. Ficou claro que ela ouviu o que ele disse, então por que ela descartou isso diretamente e seguiu com seus próprios pensamentos? O embrião em que ela estava se rompeu repentinamente e o fluido jorrou. Draco, com a acuidade mental de um reencarnador e a ganância de um jogador, usou sua velocidade insana para coletar o máximo de fluido possível. Ele separou em garrafas de 20, colocando todas, exceto uma, em seu inventário. Fluido amniótico divino, material classificação, divino uso, alquimia. Draco soltou outro suspiro profundo. Sua cabeça estava doendo e seu coração batia muito rápido. Ele estava se sentindo seriamente sobrecarregado com tudo o que estava acontecendo. Suas aquisições eram malucas e ficavam cada vez mais ridículas com o passar do tempo. Ele participou de muitas missões únicas, mas a mais alta foi a do rank épico. As missões ocultas davam itens raros de nível superior e o chefe final deu-lhe um material lendário que ele usou para formar sua espada de mana pseudo-lendária. Os materiais eram diferentes dos itens em termos de valor. Era bastante autoexplicativo, mas ter um material divino era muito diferente de ter um item divino, além da raridade. Por exemplo, Draco poderia literalmente comprar quantos materiais épicos quisesse da associação Tradeskill. Os materiais lendários não eram tão facilmente acessíveis, mas apareciam em lugares como leilão divino ou bazar. Materiais divinos Draco não sabia onde conseguir, mas eram muito mais acessíveis se alguém fizesse as escolhas certas e se esforçasse corretamente. No entanto, se você pudesse mostrar a Draco onde ele poderia comprar itens épicos como quisesse, ele venderia sua alma por um suprimento ilimitado deles. Se você pudesse mostrar a ele uma maneira de conseguir itens lendários além de ser um reencarnador e abusar do conhecimento futuro, ele juraria lealdade a você. Se Draco pudesse aprender maneiras de adquirir itens divinos sem um conjunto de circunstâncias extremamente sortudas que só poderiam ser alcançadas tão cedo graças às suas habilidades futuras, conhecimento e sua alma de dragão, ele trocaria Kyongki por isso. É claro que os itens lendários foram vendidos no leilão divino e os baús do tesouro divino foram distribuídos pela Igreja da Luz. No entanto,
como o passado deveria adquiri-los. O valor monetário total do escape era de cerca de 100.000 platina e a maior parte disso eram fundos operacionais e ativos fixos. Seus fundos líquidos não ultrapassavam 2.500 platina. O mesmo aconteceu com todas as outras guildas divinas. Se eles juntassem seu dinheiro, provavelmente poderiam licitar por um item lendário, embora fosse improvável que vencessem a licitação sobre os NPCs de rank 7, cuja riqueza era aterrorizante. Se eles ganharam milagrosamente a licitação, quem fica com o item? Eles compartilharam isso por sua vez? Eles dividiram em 5 partes. Portanto, até onde Draco sabia, ninguém tinha acesso a um item lendário. Aqueles 2 sujeitos que tinham itens divinos de baixo nível os adquiriram através da escravidão por mais de meia década no jogo, sem perder um segundo para fazer mais nada. No entanto, Draco foi todo epiquede, nenhum único item raro ou inferior em seu corpo. Ele ainda tinha alguns itens épicos que podiam evoluir, capazes de atingir a raridade lendária com um custo proibitivo. Ele tinha um item divino e 2 outras missões únicas que provavelmente o recompensariam com mais, mas a dificuldade dessas missões estava além dele, reencarnado ou não. Agora, ele recebeu um material divino, que tinha aproximadamente o mesmo valor de um item semi-lendário como o Orbe dos Mundos. E então, havia a pequena deusa diante dele, que levantou as mãos para ele com uma expressão que parecia carente. Menor carregue-me, papai. Maior Draco olhou para o garotinho diante dele e suspirou. Ele abaixou o corpo e colocou os braços em volta do torso dela, trazendo-a para seus braços. A deusa Origem sorriu feliz e colocou os braços em volta do pescoço dele, fazendo Draco sentir uma emoção estranha e bizarra. Qual o seu nome? Draco precisava de algo para chamá-la além do título, que ainda pesava em sua mente. Meu nome é Hyla. Ela respondeu desta vez com a boca em vez de telepatia, sua vozinha doce fazendo alguém rir tolamente por indulgência. Hyla, hein? Você gostaria de me seguir de agora em diante? Ou você tem outro lugar para estar? Draco perguntou languidamente. Eu quero te seguir. Hyla pressionou sua cabecinha no pescoço e tronco de Draco, como se estivesse com medo de que ele a jogasse fora. Draco suspirou novamente. Tudo bem então. Acho que será difícil morrer com uma deusa da origem me seguindo. Draco disse isso como se o raciocínio que deu fosse sólido e lógico, quando era óbvio que ele era um perdedor de coração mole. Ele se virou para Kyong-ki, que ficou absolutamente chocado com tudo o que aconteceu até agora. O pobre leão percebeu neste momento que não foi ele quem o universo escolheu para ser seu herói, mas sim este seu irmão. Vamos indo. Kyong-ki inclinou a cabeça em confusão. Para onde vamos desta vez? Draco passou por Kyong-ki e começou a jornada de volta à superfície. Para entregar minha missão. Guild Wars capítulo 105, A Queda de Roma. Draco e Kyong-ki apareceram nas bordas do abismo, com um acompanhante na forma de uma linda garotinha. Agora que ela estava ao sol, era possível ver suas feições corretamente e descobrir que ela parecia extremamente adorável. Ela tinha cabelos dourados brilhantes, cacheados e macios, com uma pele cremosa, macia e rechonchuda. Suas bochechas eram redondas e pincéis, seus olhos estavam lacrimejantes, mas etéreos. Suas pupilas foram divididas em 2, com uma metade vermelha carmesim e a outra preta. Ela usava um manto marrom que a cobria da cabeça aos pés, que se arrastaria atrás dela se ela andasse. Suas mãos também estavam completamente cobertas por isso, aumentando seu fator de fofura. Ela estava confortavelmente nos braços de Draco, como se tivesse nascido para estar ali. O Chamelis Duo compartilhou um olhar e encolheu os ombros mentalmente. O que resultaria disso, apenas o próprio Criador saberia. Draco e Kyong-ki piscaram em direção às bordas do Vale dos 4 Pontos, indo para a propriedade do Duque de Fast. Afinal, ele era o responsável pela missão Flora e Fauna, independentemente do tamanho da missão por uma simples questão de investigação. Ao chegar aos portões da propriedade, Draco percebeu que precisaria pensar em maneiras de tirar Hyla da missão. Ele tinha uma ideia de como lidar com Kyong-ki, mas nada que ele soubesse funcionaria com Hyla. Ela nem deveria ser despertada ou levada pelo jogador que lidou com a missão. A ideia era assimilá-la ou relatar sua existência ao Duque de Fast, dependendo se o pagador conseguiu assimilar King ou não. No entanto, as circunstâncias em torno de seus olhos divinos,
que foram a única razão pela qual sua missão foi transferida de épica para lendária, permitiram-lhe encontrar uma resolução alternativa para o cenário. Batem Draco até a morte com uma salsicha e ele ainda nunca acreditaria que isso não havia sido planejado pela IA desde o início. Draco entrou na propriedade do Duque de Farst facilmente, uma vez que os guardas reconheceram o mercenário que foi enviado ao Vale Farpoint para lidar com algum surto de monstro ou outro. Eles ficaram surpresos com Hila, perguntando-se de onde Draco havia conseguido um filho. Será que ele derrubou uma das corridas lá? Bem, eles estavam interessados em humanos, mas o Duque proibiu os guardas e servos de abusarem de seu benefício racial por prazer. Então eles só podiam sentir ciúmes de Draco. Kyong que eles ignoraram. Ele apareceu como um leão de savana de rank 1 para eles, e eles próprios eram de rank 2. Eles poderiam matar 10 Kyong que, muito menos este. Ele provavelmente era um animal de estimação que o mercenário pegou durante sua missão. E por falar nisso, o que diabos aconteceu com o próprio mercenário? Será que o sujeito teve sua sensibilidade fodida por aquelas terríveis dreads? O que houve com o penteado chique? Essa era a nova moda. Draco virou-se para Kyong-ki e colocou Hila de costas. Ele esfregou a cabeça da menina, já que ela parecia tão perturbada, mas suas palavras não permitiam discussão. Espere por mim aqui, preciso ver alguém. Volto em um minuto. Draco deu um tapinha leve nas laterais de Kyong-ki. Cuide dela para mim, amigo. Kyong-ki se virou para olhar para Hila de costas e suspirou. Este rei leão se transformou em babá. Esse é realmente o meu destino. Kyong-ki estava passando por uma séria crise existencial, mas Draco não se incomodou em salvá-lo de si mesmo e de sua arrogância. Draco entrou na mansão e dirigiu-se à sala de reuniões de Dorian Purple, sentado lá languidamente enquanto esperava pacientemente. Desta vez, Dorian não deixou Draco esperando. O sujeito de olhos apertados entrou na sala de reuniões com um sorriso, batendo palmas lentamente. Sua entrada fez Draco franzir a testa por dentro, mas ele permaneceu calmo. Bem-vindo à minha humilde morada mais uma vez, Lord Drake. O que posso fazer por você? A voz de Dorian era clara e carismática, fazendo com que se sentisse como se estivesse conversando com alguém importante e que deveria ser respeitoso em todos os momentos. Seu comportamento também era nobre e cordial, transmitindo sentimentos positivos sobre ele. Draco falou calmamente. Estou aqui para relatar a conclusão da tarefa que você me deu. Oh! Isso é impressionante. Você tem alguma prova de conclusão? Dorian perguntou com uma expressão surpresa. Draco pegou um dos frascos de líquido aniótico divino. Ele acenou diante dos olhos de Dorian lentamente, enquanto encontrava seus olhos diretamente. Este fluido é a fonte da invasão. Alguns seres parasitas de baixo nível consumiram e se desenvolveram até se tornarem ameaças. Eu reuni as raças do Vale dos Quatro Pontos para lutar contra a enorme massa de monstros parasitas que haviam crescido, enquanto eu matava a fonte e colhi o resto deste material. Draco contou a Dorian essa história que era praticamente mentira. Era verdade de um certo ponto de vista, mas isso não era da conta de Draco. A sua tarefa era submeter a missão e seguir seu caminho. Dorian analisou o fluido e seus olhos normalmente fechados se arregalaram bruscamente, o choque evidente em seu rosto. Sua respiração aumentou ligeiramente quando ele viu um material divino em carne e osso. Com esse material ali, é claro que tal coisa aconteceria. Na verdade, ele teve sorte de sempre ter sido meticuloso com sua aparência como um nobre humano, caso contrário, ele teria dificuldade em tentar reconquistar o favor se o assunto tivesse explodido. Dorian se acalmou e sorriu. Eu reconheci a conclusão da missão. Quando você deixar minha propriedade, os servos lhe apresentarão as recompensas prometidas. Draco aproveitou a deixa e saiu da sala sem mais palavras. Ele tinha coisas muito mais importantes para fazer do que brincar com esse traidor. Draco lidaria com ele antes do início da Grande Guerra. Dorian observou Draco sair silenciosamente. Quando o sujeito se foi, ele falou em silêncio. Parece que ele é outra pessoa de interesse que deve ser vigiada de perto para evitar quaisquer dificuldades. Devo informar o Senescal Real em breve. Draco pegou Hila nas costas de Kyong-ki e embalou a menina, que estava simplesmente satisfeita por estar onde estava. Draco virou-se para Kyong-ki e pareceu pensativo antes de falar. Irmão Kyong, a verdade é que tenho um plano. Usarei meu medalhão do leão para atrair leoas para você brincar.
Sem nenhum problema. Draco sorriu ao contar essa informação a Kyong-ki. Kyong-ki parecia atordoado inicialmente antes de sua língua se agitar e a baba começar a cair de seus lábios. Seus olhos ficaram vermelhos e sua respiração ficou quente. Ele se lembrou do tipo de atração que o medalhão de Draco exercia sobre ele, e ele era um chefe mundial. Para outras leoas, a atração seria fatal. Kyong-ki sentiu que se esse acordo fosse feito, ele provavelmente morreria de prazer, que era o seu sonho de vida. Como ele poderia duvidar de alguma coisa neste momento? Sua confiança em seu irmão Draco e seu próprio raciocínio lhe deram certeza de que isso funcionaria perfeitamente. O que preciso fazer para facilitar esse acordo? Draco pegou uma folha de contrato e forneceu um tonel de tinta para Kyong-ki. Coloque sua pata dentro e use-a para assinar este documento de recrutamento. Depois disso, iremos para minha guilda e começaremos o plano para capturar todas as leoas do mundo em seu harém. As palavras de Draco foram como o canto dos anjos para Kyong-ki. Seu rosto estava tão vermelho e avermelhado que lhe parecia cômico. Kyong-ki nem se preocupou em ler o contrato, apenas mergulhou a pata na tinta e colocou onde deveria assinar. Quando ele terminou, ele começou a rir com tanta vontade que até Hila ficou infectada enquanto dava risadinhas fofas. Draco pegou de volta o contrato e guardou-o. Seu olhar para Kyong-ki era um pouco presunçoso e cheio de sorrateira. Kyong-ki não percebeu esse fato enquanto sua risada sacudia os céus, até que uma tela apareceu diante dele. Parabéns ao chefe mundial Kyong-ki por se tornar a montaria oficial do jogador Draco. Sua classificação seria reduzida para corresponder à dele e você não seria capaz de quebrar o contrato a menos que pudesse fornecer 10 itens divinos como compensação. Uar. Uar. Ia uia. Ei. Ah ah. Ah ah. Ah. Hectares. Ah. Que porra é essa? Irmão Draco, meus olhos estão com problemas. Irmão Draco, acho que estou doente. Irmão Draco, o que estou vendo não faz sentido. Irmão Draco, estou perdido, por favor, me guie. Os olhos de Kyong-ki estavam fixos na tela diante dele enquanto ele lia e relia a notificação que o parabenizava por negociar a liberdade para se tornar uma montaria para alguém. Ele se recusou a acreditar que seu irmão Draco iria enganá-lo assim. Era impossível que isso acontecesse, era simplesmente impossível. Como tal, Kyong-ki acreditava firmemente que devia ter algum tipo de problema nos olhos. Talvez ele tenha ficado muito mais chocado do que pensava com o pequenino, então seu sentido não havia se restaurado completamente. Porém, quando ele se virou para Draco, o que viu o deixou sem palavras. O sujeito estava sorrindo tão sujo e presunçosamente que até sua própria mãe teria vontade de dar um soco na cara dele. Não se preocupe, irmão Kyong. Serei gentil quando montar em você. Porra. 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 Esse bastardo. Kyong-ki percebeu que havia sido enganado. Em vez de raiva ou ódio, tudo o que sentiu foi indignação e tristeza. O leão começou a chorar enquanto chorava e rolava no chão. Não. Minha liberdade. Meu direito de jogar os outros até a morte. Minha busca para se tornar rei de todas as leoas. Draco ignorou Kyong-ki e convocou Roma. Uma forma fundida a partir de uma energia esverdeada que logo se revelou cigana. Ela ainda estava linda e charmosa como sempre, mas havia um ar de melancolia que a rodeava. Esperar que ela fosse normal depois que seu irmão morreu horas atrás era impossível. No entanto, ela não iria mostrá-lo ao seu mestre, pois não era isso que um servo deveria fazer. Ainda assim, Draco viu isso e sentiu simpatia. Você passou algum tempo com sua mãe. Roma assentiu levemente e forçou um sorriso. Sim. Nós ajudamos um ao outro a lidar com nossa dor e me sinto muito melhor agora. Não se preocupe comigo, Draco. Draco só pôde suspirar diante da mentira óbvia dela. Ele poderia sugar a dor dela, mas isso iria contra seus próprios resultados. Então isso não estava acontecendo. Ele só poderia dar tempo para curar suas feridas. Vamos então. Draco segurou Hila contra o peito com o braço esquerdo enquanto agarrava o rabo de Kyong-ki com o braço direito e arrastava o sujeito chorando junto. Roma caminhava ao lado dele em silêncio, sem sequer conseguir demonstrar interesse no que estava acontecendo atualmente. No momento em que Draco saiu dos portões da mansão, uma tela apareceu diante dele. Parabéns por completar. Missão única de Flora e Fauna tempo decorrido, 170 12 e 23 missões ocultas concluídas, 4 objetivos concluídos, todos avaliação,
A mais recompensa, 200 reputação com o reino Sturgia vem reputação de 2000 com a raça humana a 100.000 platina 2x baú do tesouro lendário. O mundo estremeceu um pouco quando ele deixou a instância da Unique Quest. Neste momento, Dorian Purple estava prestes a entrar em contato com seu treinador para transmitir informações à família real quando o mundo estremeceu. Seu rosto ficou branco por um segundo e, quando recuperou a clareza, parecia confuso. O que eu estava fazendo agora? Não importa o quanto ele refrescasse sua memória, nada lhe ocorreu. Ele franziu a testa e saiu do escritório, planejando tomar uma xícara de chá enquanto ponderava sobre os planos de invasão para a grande guerra desta década. Como ele esqueceu tudo o que estava fazendo antes e não conseguia se lembrar, por mais que tentasse, ele não perderia tempo com isso. No momento em que Draco terminou a missão, o Vale dos Quatro Pontos mudou drasticamente. Quando o mundo estremeceu, Vadoma, Flora, Orrielfo, Loktar, Roknar, Snorkelia, Omar, as meninas elfas da floresta, Aisa, as dríades, os ciganos e todos os orcs verdes de repente ficaram atordoados enquanto seus corpos se desconstruíam em pichels e desbotados. Ausente. O Farpoint Valley voltou a ser o que era antes, uma zona de campo de nível 30 a 50 com apenas monstros, recursos ricos e nenhuma raça sapiente. Home e Kyong que congelaram quando Draco os trouxe para fora. Seus olhos ficaram desfocados à medida que se adaptavam ao mundo real e certas informações lhes eram fornecidas. A mesma informação que toda NPC do mundo principal tinha desde o nascimento. Quando eles saíram disso, ambos tiveram reações diferentes. Roma caiu de joelhos com um olhar de total angústia e dor, percebendo que seu mundo era simplesmente uma ilusão e ela só sobreviveu porque seguiu a única pessoa real. Todos que ela conhecia e amava não eram reais e foram extintos no momento em que Draco deixou Farpoint Valley. Kyong que ficou em silêncio enquanto olhava para Draco com emoções complexas. Ser transformado em montaria foi a maior traição para ele, mas descobrir que foi isso que o salvou de virar pão deixou extremamente em conflito. Hila ainda estava sentada nos braços de Draco, qualquer que fosse o efeito do cancelamento da missão única, não parecendo afetá-la. Porém, Draco notou uma mudança em seu status. Nome: Hila, Deus da origem Rancun nível 1, incapaz de aumentar, HP, 11, incapaz de diminuir. Ela ainda era invulnerável, mas todo o seu poder havia sido drenado. Naturalmente, Aya não permitiria que algo revolucionário como um Deus origem entrasse no mundo sem freios e contrapesos. Hila agora não era diferente de qualquer criança, exceto que era completamente invencível a qualquer dano. Draco suspirou, pois esperava algo assim. Ela também não parecia diferente, como se não tivesse notado nada. Draco estava grato por seu nerf de certa forma, porque se ela fosse deixada como está, era provável que os deuses da origem a descobrissem e a levassem embora. Por assim dizer, ela foi incapaz de produzir até mesmo um pouquinho de energia de origem, então ela era, de certa forma, uma mortal. Mas não foi só isso que Aya fez. Anúncio do sistema para o jogador. Certos itens e habilidades em seu repertório foram alterados para equilibrar a mecânica do jogo, bem como a utilidade geral. Aqui está a lista de habilidades alteradas: Rugido do Dragão Negro, Coração da Floresta, Alma de Dragão. Rugido do Dragão Negro, habilidade ativa. Efeito: envia uma onda sonora contendo elementos de destruição que aumenta o dano causado pelo usuário em um fator de 30 em uma distância de 1 milha. Nota: devido aos elementos de destruição inerentes, este ataque tem 10% de chance de desintegrar alvos e anular quedas. Não pode ser usado em jogadores. Tempo de espera: 30 minutos. Dragon Soul, item de fusão. Classificação: lendário. Passivo 1, ressonância da linhagem. Habilidades e técnicas dracônicas são ampliadas por um fator de 5. Passivo 2, legado do dragão, possuindo uma pequena parte da alma de um dragão divino. As estatísticas de combate do usuário são ampliadas permanentemente por um fator de 10. Ativo 1, Força do Dragão. Ativar esta habilidade dá ao usuário um aumento de poder por um fator de 700% por 30 segundos. Tempo de espera: 12 horas. Outras habilidades só podem ser desbloqueadas ao atingir um nível de classe superior. Art of Two Worlds, item de fusão. Classificação: épico. Efeitos: passivo 1, ressonância da natureza. Todos os atributos são aumentados em 30% quando em uma área florestal.
A regeneração de saúde é permitida durante o combate e é aumentada em 100%. Ativo 1, chamado da natureza. A ativação desta habilidade permite ao usuário invocar um exército de monstros do tipo madeira que são do mesmo rank do usuário por 3 horas. Tempo de espera, 21 dias. Outras habilidades só podem ser desbloqueadas ao atingir um nível de classe superior. Draco passou os olhos pelas mudanças e assentiu. O rugido do dragão negro não foi nerfado no sentido mais verdadeiro. A habilidade tinha acabado de se tornar muito mais específica para evitar brechas, que foi o que os olhos de Kaelo causaram. O que deixou Draco satisfeito foi que a IA reduziu as chances de desintegração de 60% para 10%. Seu tempo de espera também foi reduzido de 1 hora para 30 minutos, o que foi ainda melhor. A Dragon Soul não foi nerfada de qualquer maneira. Na verdade, pode-se dizer que foi polido. Isso ocorreu porque a antiga força sagrada passiva entrou em conflito com a subserviência dos olhos divinos de Kaelo. Como tal, foi substituída por uma habilidade de igual valor, mas era muito mais útil para Draco em particular. O coração da floresta foi nerfado e fortalecido ao mesmo tempo. Os monstros que seriam convocados não estavam mais limitados às 3 raças de entes, Chamblers e Dryades, mas sim a todos os tipos de monstros de madeira. A duração foi aumentada de 1 hora para 3 horas, mas o tempo de espera foi aumentado de 7 dias para 21 dias. Em suma, a justiça foi o tema destas mudanças. Draco foi até Roma e colocou a mão em seu ombro. Não posso lhe oferecer palavras que possam resolver ou aliviar sua dor, mas posso lhe oferecer uma mão que o colocará de pé novamente. Siga meu caminho e eu lhe darei uma razão para viver, se você tiver nenhum. Draco estendeu a mão livre para Roma, suas palavras entrando em seus ouvidos como sussurros do diabo. Draco não fez isso intencionalmente, mas a natureza diabólica de sua linhagem explodiu completamente. Os demônios existiam para tentar e corromper. Eles puxariam as pessoas justas para o abismo quando elas estivessem no ponto mais baixo. Roma tinha acabado de descobrir que tudo o que ela sabia ser falso e sua família havia desaparecido. Seus amigos se foram. Sua casa natal, a piscina onde ela se banhou durante toda a vida, o mesmo lugar onde ela perdeu a virgindade com o homem destinado, havia desaparecido. Ela havia perdido tudo. Exceto 2 coisas. Ela tinha sua vida e tinha a mão estendida para ela, de seu homem destinado e parceiro ligado à alma. Sua vida não tinha significado para ela por si só, mas quando essa mão foi adicionada à equação, a Roma viu um caminho a seguir. Foi uma estrada que se formou diante dela, em sua paisagem mental. Ela podia ver seu futuro com Draco, já que eles tiveram filhos e ela permitiu que sua raça continuasse através de sua linhagem. Ela viu quão poderosa ela se tornaria se continuasse nesse caminho. Mas ela também podia ver o mal. Ela perderia tudo o que a tornava boa e se tornaria uma entidade maligna com uma moral que lhe convinha quando ela quisesse uma natureza que era insensível a todos aqueles que não significavam nada para ela. Roma hesitou, porque não queria se tornar tal pessoa. Ela tinha suas próprias crenças e valores, que estavam enraizados nela desde o nascimento. Mas o fascínio da voz de Draco, o fascínio de sua mão estendida, era o mesmo de quando ela deliberou se deveria dar sua virgindade a Draco no lago. Foi muito potente. Poderia ser resistido, mas o momento em que aconteceu foi perfeito demais. As histórias sempre contavam sobre heróis nobres que resistiram à tentação para vencer o mal, mas essas eram histórias. Algumas pessoas nem precisavam estar em uma situação difícil para cair na escuridão, elas entrariam nela de boa vontade. Como tal, Roma pegou a mão de Draco. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.